Fala mestre, fala mestra, tudo tranquilo? Vamos então à solução das questões sobre MHS ou movimento harmônico simples. Eu vou começar por esse exercício de aula aqui. Suponha que um astronauta levasse um relógio de pêndulo para a Lua. Então a gente sabe que está falando de um pêndulo, que é um exemplo de MHS, se for de pequena amplitude, né? Letra A. O período do pêndulo aumentaria ou diminuiria? Do que depende o período do pêndulo aí, mestre e mestra? Bom, o período é 2π, lembra do macetezinho, né? O período é 2π raiz de L sobre G. E se for para a Lua, a gente sabe que lá na Lua a gravidade é menor do que aqui, né? Então, quanto menor a gravidade, maior é o comprimento do pêndulo. Então, o período do pêndulo aumentaria ou diminuiria? Aumentaria. E a frequência do pêndulo? A gente sabe, né, mestre e mestra, que frequência e período são grandezas inversas. Então, se a frequência é o inverso do período, caso o período aumente, a frequência vai diminuir. Então, se diminui a gravidade, que é o que acontece na Lua, aumenta o período, isso diminui a frequência. E a frequência do pêndulo diminui. Ou diminuiria, né? Diminui. Então, o relógio se adiantaria ou se atrasaria? Aqui eis a grande pergunta, né, mestre e mestra? Se o período aumenta, quer dizer que ele fica mais demorado, ele fica mais lento. E se ele fica mais lento, ele se adianta ou se atrasa? Quem fica mais lento se atrasa, né, mestre e mestre? Então, o relógio se atrasa. E para acertar o relógio, o astronauta deveria aumentar ou diminuir o comprimento do pêndulo? Bom, se houve uma redução na gravidade, se a gente conseguir ter a mesma redução no comprimento, a gente vai ter a mesma redução no período. Ter o mesmo aumento porque diminui a gravidade e a mesma redução porque aumentou o comprimento, manteria o período sendo igual. Então, diminuir ou aumentar o comprimento, diminuir o comprimento, isso faria com que o pêndulo continuasse a ter o mesmo período, desde que o comprimento fosse reduzido à sexta parte, já que a gravidade na Lua é aproximadamente 1/6 do que aqui na Terra. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 1 destes testes de número 4, né, que são os testes de ondulatória. Um corpo executa um movimento harmônico unidimensional, então pode-se dizer que, se é um movimento harmônico unidimensional, quer dizer, uma dimensão só é retilíneo, movimento harmônico simples. Sua aceleração é nula nos extremos. Mestre e mestra lembra que nos extremos tem a máxima elongação, se fosse um sistema massa-mola, a força restitutiva é a maior que tem, então seria a máxima e não nula nas extremidades. A sua velocidade é máxima nos extremos? Não, porque nos extremos para de ir para um lado e começa a ir para o outro, então nos extremos a velocidade é nula. Sua velocidade é máxima quando a aceleração é nula. Pera aí, onde que a velocidade é máxima, mestre e mestra? No meio, né? Vamos usar esse desenho aqui, ó. No ponto de equilíbrio a velocidade é máxima. Nesse ponto a aceleração é nula? Sim, neste ponto a aceleração é nula porque não tem a elongação, né? E a aceleração é diretamente proporcional à elongação. Então, letra C é a resposta. Vamos confirmar por que a D e a E não são resposta. Sua velocidade é máxima quando a aceleração é máxima? Não, a velocidade é máxima aqui no meio e aqui a aceleração é nula. Sua aceleração é máxima quando o corpo está passando pelo ponto de equilíbrio? Não, a aceleração é máxima nas extremidades, porque ali a força também é máxima. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 2. Observe a figura. O bloco preso à mola oscila sem atrito, já sabemos então que é o MHS, entre os pontos A e A'. O ponto O é a posição de equilíbrio do bloco. Sabendo-se que a distância A' é igual a D, então ele nos disse, mestre e mestra, que esta distância aqui, ó, de A até a linha, isso aqui é D. Isso foi o que a questão diz, isso é D. E que o bloco gasta T segundos para se deslocar de A até a linha, ou de A' até A. Então ele disse o seguinte, ó, para percorrer essa distância de A até a linha, ele levou um intervalo de tempo que ele chamou de T. Então, a amplitude e o período de oscilação do bloco. Mestre e mestra, lembra o que é a amplitude? A amplitude é do meio a cada uma das extremidades. Então, isso aqui, que é a amplitude, equivale a D sobre 2. Tá, então a amplitude é D sobre 2. Já tem letra A e letra B, aliás, que dizem D sobre 2. E o período de oscilação. O que é o período mesmo? O período é o tempo para completar uma oscilação. E uma oscilação é ir até a linha e voltar até A. Então, quer dizer que o período de oscilação vai ser igual a 2 vezes o T. Então, D sobre 2 e 2 vezes o T
Letra B, a amplitude é d sobre 2 e o período é 2t. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 3. Um bloco preso a uma mola oscila sem atrito sobre um plano horizontal entre os pontos A e B mostrados na figura abaixo. O ponto A, então, diz que é sem atrito, né? Se é sem atrito, de novo é MHS. O ponto O representa a posição de equilíbrio do bloco. Podemos, baseados nesta situação, afirmar que, então, o ponto de equilíbrio, aqui é o ponto B, né? Deixa eu completar aqui que ficou falhado. Letra A. No ponto A, o módulo da força que a mola exerce no bloco e o módulo da velocidade são máximos. A velocidade é nula ali. Embora a força seja máxima, a velocidade não é máxima. B. No ponto A, o módulo da força que a mola exerce no bloco é nulo. Não, no ponto A é máximo. No ponto A, o módulo da força que a mola exerce no bloco é máximo e a velocidade do bloco é nula. Perfeito. No ponto A, o corpo para de ir para a esquerda e começa a se movimentar para a direita. Letra D, no ponto O, o módulo da força que a mola exerce no bloco e o módulo da velocidade do bloco são máximos? Não, aqui no meio só a velocidade é máxima. E letra E, no ponto O, a força que a mola exerce no bloco e a velocidade do bloco são nulas. Não, no ponto O, a força é nula, mas a velocidade é máxima. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 4. Na posição de equilíbrio, em movimento harmônico simples, é máximo o A. Então ele quer saber, na posição de equilíbrio que é no meio, quem que é máximo? A velocidade e a energia cinética. Então a aceleração não, a frequência ela é constante, a velocidade é máxima no ponto de equilíbrio, verdadeiro. Produto da velocidade pela aceleração. Não, porque a aceleração é nula ali, né? Daí vai dar zero esse produto. E a elongação é mínima, né? É zero no ponto de equilíbrio. Então fecha a letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora responder a questão de número 5. A energia cinética de um ponto material que realiza MHS é máxima quando? Peraí, energia cinética é máxima quando? Quando a velocidade é máxima e é no ponto de equilíbrio. Então é no ponto de equilíbrio em que a energia cinética é máxima. A aceleração ali é máxima? Não, a aceleração é nula. A força é máxima? Não, assim como a aceleração ela é nula no ponto de equilíbrio. A elongação é máxima? Também não. A força é nula? Verdadeiro. No ponto de equilíbrio, a força restitutiva é nula e, nesse caso, a velocidade é máxima, consequentemente, a energia cinética também. A energia potencial é máxima? Não, ali a energia potencial é nula, inclusive. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos resolver, então, a questão de número 6. E essa questão, mestre e mestra, deixa o povo revoltado. Se tu errou essa questão, prepara um mordedor aí, porque eu tenho certeza que vai dar um revoltos aí. Uma partícula realiza o movimento harmônico simples de acordo com o gráfico abaixo. O gráfico mostra x, que deve ser a elongação, em função do tempo em segundos. Em hertz, qual a frequência do movimento? Mestre e mestra, se a gente souber o período, a gente sabe ou não sabe a frequência? Sabe. E o corpo saiu da posição menos 4 e foi até a posição 4 e depois voltou até a posição menos 4, ou seja, completou uma oscilação num tempo de 1/4 de segundo, meio segundo, 3/4 de segundo, 1 segundo. Se o período é igual a 1 segundo, quer dizer que a frequência vai ser o inverso do período, quer dizer que a frequência será 1 sobre 1, que também é 1. Quer dizer que a frequência é igual a 1 Hz. É só isso, mestre e mestre. Com este gráfico a gente acha o período, sabendo o período, a gente completa com a frequência. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página então, para a gente responder a questão de número 7. A aceleração de um MHS não é constante. A aceleração é aquela que é máxima nas amplitudes, porque a força também é, e nula no ponto de equilíbrio. Proporcional ao deslocamento a partir da posição central. Verdade, verdadeira essa afirmação. Proporcional à velocidade não, porque onde a velocidade é máxima a aceleração é nula. Inversamente proporcional ao deslocamento não, é direta. E proporcional ao quadrado não, né? Proporcional ao deslocamento. Lembra que a aceleração causada pela força elástica, né, ela é igual a menos kx sobre m. Podemos tratar este kx sobre m como uma constante na situação, enquanto maior é a elongação, maior é a aceleração. Lembrando que o sinal negativo significa que é em sentido contrário a esta elongação. Então, letra B mesmo. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 8. Uma partícula executa um MHS nos pontos de inversão, ou seja, nas extremidades.
A velocidade é nula e a aceleração é máxima. A aceleração não muda de sentido, ela está apontando para o centro até que volte a passar pelo centro, né? A inversão do sentido da aceleração ocorre no ponto de equilíbrio. É nula? Não, é máxima. É máxima em valor absoluto. Sim, é máxima em valor absoluto, ela tem o maior módulo possível. É mínimo em valor absoluto? Não, isso aí no ponto de equilíbrio, nenhumas anteriores não, porque a C está certa. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 9. Uma pessoa exercita-se numa bicicleta ergométrica pedalando com velocidade angular constante. Então os pés dela giram em MCU, bem debaixo de uma lâmpada acesa. Um estudante observa o movimento da sombra do pedal da bicicleta no chão e conclui que o movimento desenhado pela sombra, apresentado pela sombra, é um movimento harmônico simples, né, mestre e mestra? A sombra de um MCU, desde que essa sombra esteja num plano perpendicular ao plano do próprio MCU, vai ser um movimento harmônico simples. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver as questões 10 e 11. Responder as questões 10 e 11 com base na figura e nas informações abaixo. Um corpo de massa M preso em uma mola perfeitamente elástica executa um movimento oscilatório horizontal entre dois extremos A e B. Ok. Supondo-se desprezível a força de atrito, então não tem atrito, consequentemente é um MHS, entre o corpo e a mesa, a aceleração do corpo em módulo é máxima em A ou B. Então A e B, perfeito. Letra A, terminou. E a velocidade em módulo é máxima em O. A velocidade é máxima em O. Letra A mesmo. Tudo tranquilo, minha semestra? Bora então resolver a questão de número 11, que tem a ver com o mesmo enunciado, né? O período desse movimento depende. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. O período é 2π raiz de m sobre k. Então o período desse movimento depende da massa, certo, da constante elástica, certo, da amplitude, nunca. Somente da massa e da constante elástica da mola. Perfeito, letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então a leitura da questão de número 12. Uma partícula executa um movimento harmônico simples quando? Sua velocidade é constante? Não. Sua velocidade varia linearmente com o tempo? Não, isso é um MRUV. Sua aceleração é constante? Também não, ela é proporcional à elongação e de sentido oposto sempre. Sua aceleração varia linearmente com o tempo? Não, mestre, com a posição. Sua aceleração é proporcional à elongação, porém de sentido oposto, que foi o que eu disse no início. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 13. Uma partícula oscila com amplitude de 10 centímetros. No instante t igual a 0, sua posição, o x, era igual a 5 centímetros. A fase inicial da partícula é... Mestre e mestra, qual é que é a equação das equações do MHS que relacionam a posição, a amplitude e a fase? A posição é igual a amplitude vezes cosseno da fase inicial mais ômega vezes t. Como ele nos disse que o t é igual a 0, no instante t é igual a 0, a gente vai substituir o resto aqui, ó, x é 5, a amplitude é 10, vezes cosseno de quem sobrou ali, que é a fase inicial. Quer dizer que cosseno da fase inicial é igual a 5 sobre 10, que é 1/2. Quer dizer que o θ, né, ou φ, aliás, de fase inicial, é o arco cujo cosseno é 1/2, e este ângulo é 60 graus. Então, alternativa letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então responder a questão de número 14. Uma partícula executa um movimento harmônico simples quando não tem velocidade constante, com velocidade varia linearmente com o tempo também não, se desloca com aceleração variando linearmente com o tempo não, é linearmente com a elongação, mas de sentido oposto sempre, se desloca com aceleração constante também não, e letra E está sujeita a forças proporcionais ao seu deslocamento verdadeiro, e contrárias ao deslocamento também, né, a força restitutiva. Bora responder a questão de número 15. Um ponto material executa um movimento harmônico simples. Sua energia cinética é máxima. De novo, mestre, energia cinética máxima onde a velocidade é máxima, ou seja, no ponto de equilíbrio, zero ou O de origem, né? Nos pontos de abscissa máxima, não. Abscissa mínima. Nos pontos de aceleração máxima, não. Nas extremidades, não. Nos pontos onde a aceleração é nula, verdadeiro, que é só um ponto, na verdade, né? O ponto de equilíbrio.
Em ponto nenhum, ora, né, revolts, a energia cinética é constante pelo princípio da constante. Não, a energia mecânica é constante, não a cinética. Letra E, nenhuma das anteriores, não, porque a C tá certa. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 16. Uma partícula sujeita a uma força do tipo F igual a menos kx, que é a lei de Hooke, né, onde x é o deslocamento da partícula e k é uma constante, executa um movimento harmônico simples, né, mestre e mestre? Pronto, porque a força vai ser proporcional à elongação e a aceleração também, mhs, na cabeça. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 17. Um corpo executa um mhs sem atrito, a energia mecânica total do oscilador permanece constante. Na energia mecânica, ela é a soma da energia cinética com a energia potencial elástica, né, ou gravitacional, depende se é um pêndulo ou se é uma massa-mola. Mas esta soma sim tem que ser constante. Bora então resolver a questão de número 18. Analise as afirmativas seguintes e assinale aquelas que são corretas. Um corpo oscila com um movimento harmônico simples de certa amplitude. O período de oscilação independe da amplitude. Verdadeiro, o período nunca depende da amplitude. A aceleração máxima é proporcional ao quadrado da amplitude? Não, a aceleração máxima é proporcional só à amplitude. Lembra que a aceleração ela é igual a menos a vezes ômega ao quadrado vezes cosseno da fase. E é máxima quando o cosseno é 1. Então a aceleração máxima é só isso aqui, ó. Isto é a aceleração máxima. Ela é proporcional ao quadrado da pulsação, né? Mas proporcional somente à amplitude. Tudo tranquilo, mestre? Então, errada 2. A energia potencial máxima é proporcional à amplitude. A energia potencial máxima é proporcional ao quadrado da amplitude. Olha só, a energia potencial, ela pode ser elástica, né? Se a gente pensar que é elástica, é K x ao quadrado sobre 2. Quando é que a energia potencial elástica vai ser máxima? Quando x for igual à amplitude, né, nas extremidades. Então, a energia potencial elástica máxima vai ser igual a k vezes a amplitude ao quadrado sobre 2. Eu não sei onde é que foi parar o resto da questão aqui, mestre e mestra, mas se tiver alternativa, com certeza vai ser apenas 1, né? Aliás, mestre e mestra, se diz proporcional à amplitude, pode ser que seja ao quadrado também, tá? Então eu vou considerar verdadeira essa aqui, é proporcional ao quadrado da amplitude. Ele não disse diretamente proporcional, né? Então é proporcional à amplitude? É. Quanto maior a amplitude, maior a energia potencial máxima neste MHS. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 19. Um objeto preso à extremidade de uma mola oscilante sobre um plano horizontal com atrito desprezível num movimento harmônico simples de amplitude A, como mostra a figura. A energia cinética é máxima nas posições ou nas posições no Y, né? No Y a velocidade é máxima, quando ele está passando indo ou passando voltando, então só na posição Y a energia cinética é máxima. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 20. Uma partícula, ao executar um movimento harmônico simples, está sujeita a uma força, não é nula, não é constante, proporcional à velocidade também não, proporcional ao deslocamento da partícula de mesmo sentido, aqui está errado, né? Proporcional ao deslocamento da partícula de sentido contrário a este deslocamento. Letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 21. A velocidade de uma partícula que executa um movimento harmônico simples é nula num determinado instante. Nesse mesmo instante, a força sobre a partícula e a energia potencial elástica são, respectivamente. Então, ele disse que a velocidade é nula. A velocidade é nula num determinado instante. Quando que a velocidade é nula? Nas amplitudes. Então, nas extremidades, menos A e mais A é quando ele está falando. Por quê? Porque ele diz que é quando a velocidade é nula. E a gente sabe que a velocidade é nula nas extremidades. Então, ele está falando daqui e aqui. Nesses dois pontos, a força sobre a partícula e a energia potencial elástica, máximas as duas, né? A força é máxima nas amplitudes e a energia potencial elástica também é máxima nas amplitudes. Letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 22. Considera um corpo fixo a uma mola e em movimento harmônico simples sobre um plano horizontal sem atrito, de novo MHS, conforme ilustra a figura.
Então o período do movimento se aumenta a massa do corpo. Bom, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, o período é 2π raiz de m sobre k. E no pêndulo eu não posso esquecer que o período é 2... Opa, já escrevi aqui, ó, sobre k, e o período é 2π raiz de L sobre G, né? Então, o período do movimento se aumenta a massa. Se aumentar a massa, o período do movimento aumenta também. Então, eu vou escrever aqui, ó, massa maior, período maior. Então, aumenta, aumenta. E se aumenta a constante elástica da mola. Se nós aumentarmos a constante elástica da mola, o período diminui. Então, diminui se aumenta a constante elástica da mola. Assinale alternativo completo corretamente as lacunas, letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então responder a questão de número 23. Um corpo executa um movimento harmônico simples com relação à sua aceleração, afirma-se. É máxima nos extremos do percurso, verdadeiro. No ponto médio, não. É indeterminada, não também. É nula nos extremos do percurso, não. Tem o mesmo sentido em qualquer instante, não, porque ela vai inverter o sentido quando passar pelo ponto de equilíbrio. Então ficou letra A mesmo, né, mestre e mestre? Tudo tranquilo? Vamos à questão de número 24. Para uma partícula em movimento harmônico simples, a trajetória é uma senoide, uma trajetória retilínea. A trajetória é uma circunferência, a velocidade não. A aceleração tem módulo diretamente proporcional da elongação em cada instante, verdadeiro. A aceleração é constante, não. As afirmações anteriores são falsas, não também, porque a C é verdadeira. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 25. O período de um pêndulo simples que oscila com pequena amplitude depende. Então, e no pêndulo eu não posso esquecer que o período é 2π raiz de L sobre G, né? Então, o período depende, não depende da amplitude, do comprimento e da aceleração da gravidade. Verdadeiro, é quem está na equação aqui, ó, comprimento e gravidade. Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 26. Sejam T o período e F a frequência de oscilação de um pêndulo simples. Se levarmos este pêndulo da Terra para a Lua, bom, se é pêndulo, né, mestre e mestre, a gente pode escrever que o período é 2π raiz de L sobre G. O que acontece lá na Lua em comparação aqui com a Terra? Lá na Lua a gravidade é menor. Então o período vai ser maior e a frequência, consequentemente, será menor. Então o período aumentará e a frequência diminuirá. Letra E responde a essa questão. Vamos então à leitura da questão de número 27. Um pêndulo simples de comprimento L e massa M efetua 100 oscilações por minuto. Se quadruplicássemos o comprimento do pêndulo, vou escrever aqui, o comprimento vai ser multiplicado por 4. O número de oscilações por minuto seria, mestre e mestra, oscilações por minuto é período ou é frequência? Número de vezes que completa oscilações a cada minuto, isso é frequência. Então vamos descobrir o que quadruplicar o comprimento do pêndulo faz com o período e a gente vai fazer o inverso com a frequência. Então, o período é 2π raiz de L sobre G. Quer dizer que tudo que acontecer com o período vai acontecer só que dentro de uma raiz quadrada, né? Com o período, tudo que acontecer com o comprimento. Então, se o comprimento é multiplicado por 4, o período vai ser multiplicado por raiz quadrada de 4, quer dizer que o período será multiplicado por 2. E se o período é multiplicado por 2, a frequência será dividida por 2. Se a frequência era 100 oscilações por minuto, agora ela vai ser 50 oscilações por minuto. Se a gente trata isso como frequência, mestre e mestra, fica bem mais fácil de resolver essa questão. Tudo tranquilo? Bora então à leitura da questão de número 28. Um pêndulo simples de comprimento L está oscilando com um período de oscilação T num campo gravitacional uniforme. Para que seu período seja duplicado, o comprimento desse pêndulo deve ser a questão anterior, né, mestre e mestre? O período é 2π raiz de L sobre G. O que ele disse é que ele quer que o período seja multiplicado por 2. O que eu tenho que fazer com o comprimento aqui dentro da raiz quadrada para que na hora que saia o número da raiz quadrada vire 2? Tem que multiplicar por 4. Então o comprimento deve ser quadruplicado. Aí se o comprimento é multiplicado por 4, o período vai ser multiplicado por raiz quadrada de 4, que é 2, que é o que a questão quer que aconteça. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então responder a questão de número 29. Dois pêndulos simples têm comprimentos respectivamente iguais a L e a 4L.
Quantas oscilações de pequena amplitude dará o pêndulo menor, enquanto o maior completa 24 das suas? Quando ele disser o número de oscilações ao mesmo tempo, número de oscilações por tempo, isso é frequência, mestre. Então eu sei que a frequência do maior vai ser 24. Se o maior tem um comprimento 4 vezes maior, quer dizer que se o comprimento é 4 vezes maior, já sabemos, né? O período vai ser multiplicado por raiz de 4, que é 2. Se o período é 2 vezes maior, quer dizer que a frequência vai ser 2 vezes menor. Então, o pêndulo maior tem metade da frequência. Se a frequência do maior é a frequência do menor sobre 2, e a frequência do maior é 24, quer dizer que o menor vai ter uma frequência que é 48. Então, eu vou só substituir aqui, ó. Frequência do maior, 24, é igual à frequência do menor sobre 2. Passo 2 multiplicando, vai ficar 48. Então, se o comprimento é 4 vezes maior, a frequência é 2 vezes menor. Então, o maior tem uma frequência 2 vezes menor e a frequência dele é 24. Então, a frequência do menor, que é o dobro disso, é 48. Letra D. Tudo tranquilo, minha semestra? Bora então responder a questão de número 30. Considere 3 pêndulos conforme indica a figura. As massas de A e B são iguais a 1 kg e a massa de C é igual a 2 kg. No pêndulo, mestre, a massa influencia em alguma coisa? Não, né? Então ele disse só para encher linguiça. Quando eles são postos a oscilar com pequenas amplitudes, podemos afirmar que, olha só, o A e o C têm comprimentos iguais. Se os comprimentos são iguais, os períodos e as frequências também serão iguais. E o B vai ter maior período e menor frequência. E a massa não influencia. Os 3 pêndulos possuem a mesma frequência? Não, só o A e o C. A frequência do pêndulo B é maior que a dos pêndulos A e C? Não. Se o período do B é maior, quer dizer que a frequência do B é menor. Por que o período do B é maior? Porque o comprimento do B é maior. Então tá errado. Letra C. Os pêndulos B e C possuem a mesma frequência. Não, é o A e o C. Os pêndulos A e C possuem a mesma frequência. Verdadeiro. Letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então a leitura da questão de número 31. Um pêndulo simples na Terra possui período T. Esse pêndulo é levado para um planeta no qual a aceleração da gravidade é 16 vezes menor do que na Terra. Espera aí. A gravidade, então, da Terra para esse planeta foi dividida por 16. O que vai acontecer com o período? Bom, o período é 2π raiz dl sobre g, né? Se a gravidade for reduzida por um número, o período vai aumentar por esse número tirado da raiz quadrada. Então, eu sei que o período vai ser multiplicado por raiz quadrada de 16, que é 4. Quer dizer, então, que o período será multiplicado por 4, por causa disso. Em relação ao pêndulo na Terra, o período do pêndulo nesse planeta será 4 vezes maior. 4 vezes maior, alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 32. Para que o período de um pêndulo simples aumente de um fator 2, então ele quer que o período de um pêndulo aumente de um fator 2. O período deve ser multiplicado por 2. O comprimento desse pêndulo deve aumentar por um fator de, lembra? Período é 2π raiz dl sobre g, né? Então, se quer aumentar o período, tem que aumentar o comprimento. Só que eu vou tirar o número que está aumentando o comprimento da raiz quadrada para ele mudar o comprimento do período. Então, o número cuja raiz quadrada é 2. Qual é que é o número cuja raiz quadrada é 2? 4. Então, o comprimento deve ser multiplicado por 4. Então, o comprimento desse pêndulo deve aumentar por um fator de 4. Aumenta 4 vezes o comprimento, o período fica o dobro. Tudo tranquilo, minha semestra? Bora então responder a questão de número 33. Para motivar os alunos a acreditarem nas leis da física, um professor costumava fazer a seguinte experiência. Veja a figura. Está aqui o professor, imagino, né? Aqui está uma bola oscilando. Um pêndulo de massa razoável, 1 kg ou mais, era preso ao teto da sala. Trazendo o pêndulo para junto de sua cabeça, ele o abandonava e em seguida permanecendo imóvel, sem temor de ser atingido violentamente na volta da massa.
Ao fazer isso, ele demonstrava confiança na seguinte lei física. Mestre, o que garante que esse pêndulo não vai bater na cara dele? O que garante é que a energia mecânica vai se conservar, né? Porque ela se transforma em cinética até aqui, depois em potencial gravitacional, e na volta não vai multiplicar a energia. Então, no máximo, vai chegar até a altura de onde ele largou. Na melhor das hipóteses, vai ser a mesma altura. Mais do que ele largou, nunca vai ser. Então, ele está atestando ou confiando na lei da conservação da energia, só isso. Conservação da energia, letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestre? Bora então à leitura da questão de número 34. Um pêndulo simples de grande comprimento oscila com uma pequena amplitude A e período T. Se a amplitude de oscilação do pêndulo for reduzida à metade, o período do pêndulo será T. Por quê, mestre e mestra? Porque a amplitude não influencia no período. Tudo tranquilo? Bora então à leitura da questão de número 35. Assinale as seguintes afirmações sobre o movimento de um pêndulo simples em oscilação de pequena amplitude. 1. Se reduzirmos o comprimento do pêndulo à metade, também reduzirmos a massa à metade, o período de oscilação ficará igual. A massa não influencia para começo de conversa. E, se a gente reduzir o comprimento à metade, o período fica a raiz de 2 menor, né? Raiz quadrada de 2 vezes menor. Então, falsa A1. 2. Se aumentarmos a amplitude de oscilação do pêndulo, aumentará a frequência do movimento. Espera aí. A amplitude não altera o período nem a frequência. Então, não para 2 também. O período de oscilação independe do local onde o pêndulo oscila. Mentira também. Por quê? Porque o local demanda qual é que é o valor da gravidade. Se a gravidade mudar, o período vai mudar. Então, falsa, todas estão corretas. Letra E, nenhuma. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 36. E essa aqui, mestre e mestra, o pessoal fica confuso, eu acho que com o que a questão está dizendo, né? Muitas pessoas vão ter essa dúvida. Vamos combinar de fazer como eu estou dizendo quando cair essa questão, porque não é a primeira vez, nem a última que tu vai ver ela, pode ter certeza. A figura mostra um pêndulo que pode oscilar livremente entre as posições A e B. Ok. 7 segundos após ter sido largado da posição A, então ele foi largado da posição A, o pêndulo atinge o ponto B pela 4ª vez. Qual é o período desse pêndulo? Mestre e mestra, período é o tempo que leva para cada oscilação, né? Então vamos descobrir quantas oscilações foram completadas nestes 7 segundos. E a resposta não é 4, tá, mestre e mestra? Bora ver qual é que é o número de oscilações. Espera aí, 4ª vez? Então vou fazer o seguinte, ó. Desse lado aqui eu marco as oscilações, desse lado aqui eu marco quantas vezes que ele, vou botar aqui vezes, que ele chegou no ponto B, ok? Então ele saiu do ponto A, foi até o B. Chegou uma vez no ponto B. Completou uma oscilação? Não. Só vai completar a oscilação quando ele vier de volta para o ponto A. Completou uma oscilação. Aí ele foi até o ponto B pela 2ª vez. Não completou oscilação nenhuma. Quando ele voltou para o ponto A, completou mais uma oscilação. Ele vai ir para o ponto B pela 3ª vez. Não completou oscilação porque tem que voltar para o A para completar a oscilação. 3ª oscilação. Aí ele vai chegar no ponto B pela 4ª vez. Parou, deu 7 segundos. Isso aqui é 3 oscilações e meia. Então, são 3,5 oscilações num tempo de 7 segundos. Então, para uma oscilação, qual é que é o tempo que vai levar este pêndulo? O que a gente chama de período. Então, período vezes 3,5, fazendo a regra de 3 ali, é igual a 7. Quer dizer que o período é igual a 7 dividido por 3,5, quer dizer que o período é igual a 2 segundos. O período desse pêndulo é igual a 2 segundos. Descobrimos o número de oscilações, sabemos o tempo, é só fazer a regra de 3. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então à leitura da questão de número 37. Para um pêndulo simples com pequena amplitude, é correto afirmar: duplicando-se o comprimento do pêndulo, o período permanece constante. Não, o período seria multiplicado por raiz quadrada de 2. Se a massa do pêndulo é triplicada, a frequência... Não. Se a massa muda, o pêndulo continua com a mesma frequência e o mesmo período. Lembra que não tem massa na equação do período do pêndulo. Ó, lembra disso, ó. E no pêndulo eu não posso esquecer que o período é 2π raiz de L sobre G. Não tem massa nessa equação. Se a massa do pêndulo é triplicada, o período fica igual.
Duplicando-se o período, a frequência também duplica. Não, a frequência vai ser reduzida à metade, né? Porque período e frequência são inversamente proporcionais. Se a amplitude do pêndulo for reduzida, seu período permanecerá constante. Bingo, é isso aqui. Muda a amplitude, não acontece nada com o período, nem do pêndulo, nem do sistema massa-mola. Tudo tranquilo, minha semestra? Bora então a leitura da questão de número 38. Um corpo de massa M é preso a um fio de comprimento L, constituindo um pêndulo que passa a oscilar em movimento harmônico simples com amplitude A. Em meio período, olha o que ele está dizendo, em meio período, o corpo percorre uma distância de aproximadamente, mestre e mestra, se a gente tem um pêndulo, vou desenhar aqui o pêndulo, ó, pontilhadinho para a gente pensar que ele pode oscilar entre essas duas posições. Isso aqui, ó, é o que a gente chama de amplitude. Isto é a amplitude. O que ele vai fazer em meio período, mestre e mestra? É meia oscilação. E meia oscilação é só ir para a direita aqui. Então, se ele foi para a direita, quantas vezes ele percorreu a amplitude? 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque tem uma amplitude para cada lado. Então, ele percorreu uma distância de aproximadamente 2 vezes a amplitude, porque é meio período. Em um período, ele percorreria 4 vezes a amplitude. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 39. A figura abaixo representa um bloco que, deslizando sem atrito de novo, né? Sem atrito, sobre uma superfície horizontal se choca frontalmente contra a extremidade de uma mola ideal, cuja extremidade oposta está presa a uma parede vertical rígida. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo abaixo na ordem em que elas aparecem. Parece questão de URGS, isso aqui, embora não esteja escrito. Durante a etapa de compressão da mola, a energia cinética do bloco. O que vai acontecendo com a energia cinética do bloco? Vai diminuindo porque ela vai sendo transformada em energia potencial elástica. Então diminui, diminui e na letra E diz também diminui. A aceleração aumenta porque está aumentando a compressão da mola e a força elástica está aumentando. Então a aceleração aumenta, a aceleração aumenta. E a energia potencial elástica armazenada no sistema massa-mola aumenta, né, mestre e mestra? Durante a etapa de compressão, aumenta. Tem máxima aqui, mas deveria estar escrito aumenta. Então, letra B para a questão de número 39. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Espero que tenha tirado as dúvidas assistindo às soluções aqui dessa lista e a gente se vê na nossa próxima lista.